Eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o pastor e empresário Rafael Almeida. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço o convite, um privilégio estar com vocês aqui hoje e falar um pouquinho do que Deus tem feito através de nós. Bom, vamos falar um pouquinho hoje aqui com o pastor Rafael sobre um projeto que vem sendo desenvolvido junto a empresários em todo o Brasil e também no mundo, né, pastor? Porque eu acredito que você viaja o mundo inteiro aí dando essas palestras, que é o projeto Empreendedores Radicais. Como surgiu, pastor, esse projeto? Lá em 2012 surgiu a necessidade de conectar os empresários que andavam comigo na ocasião para ajudá-los a avançar, prosperar, multiplicar aquilo que Deus tinha colocado na mão deles. A partir daí foi ganhando volume, né? E mais pessoas foram sendo acrescentadas. Hoje já são 11 anos, nós estamos completando agora, dos empreendedores radicais, e o alcance foi surpreendente. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava alcançar tanta gente. Hoje estamos em 212 cidades em 11 países. Pastor, de forma prática, de que maneira essas palestras, esse bate-papo junto aos empresários vem ajudando nos seus negócios? O projeto dos empreendedores radicais, ele visa conectar, capacitar, né, esses empresários e gerar esperança. Então, uma coisa que nós fazemos muito é o compartilhamento de estratégias, de testemunhos. Porque quando a pessoa ouve um testemunho, ela ganha fé de que se Deus fez na vida do outro, vai fazer na dela também. Mas nessa conexão é justamente para gerar negócios, um comprando do outro, né, dando dicas, abrindo portas, usando o relacionamento que tem para indicar. E tudo isso potencializa o resultado. Mas também na questão da capacitação, a quantidade, né, de eventos, de treinamentos, workshops, e tudo que a gente pode fazer para que amplie a visão, as ferramentas, a capacitação desses empresários para eles poderem não só conquistar coisas, mas gerir aquilo que foi conquistado. Bom, exercer esse papel, né, de ser cristão, ao mesmo tempo também de gerir seus negócios de acordo com, seguindo os padrões, né, estabelecidos na Bíblia, esse é um grande desafio, e orientar esses empresários dentro desse contexto também? Com certeza muitos não têm a clareza assim, do que são os princípios, do que são leis, né, e como tomar decisões. Porque quando você entende a diferença de princípios e leis, só isso já traz para o empresário uma clareza muito grande. Por quê? Porque você tem que direcionar a sua empresa sempre debaixo dos princípios. Então os princípios da honra, né, o princípio da dependência de Deus. Você vai depender de Deus, porque você tem um Deus sobre sua vida. Então, quando você olha esses princípios, né, de você valorizar a palavra, de você ser bíblico naquilo que ela diz, mas não de seguir a lei, né, a lei de Moisés, e não de viver pelo sim, sim, não, não, o que pode, o que não pode, mas de ter essa dependência onde você, diante de cada situação, você vai orar, você vai perguntar para Deus, Ele vai te responder, você vai consultar a multidão de conselheiros, que a Bíblia diz que aí você encontra a sabedoria. Então você direciona seus negócios e a sua vida numa perspectiva bíblica, né? E não fazendo essa separação, que eu condeno muito ela, de que você olha a Bíblia, a palavra, os princípios na sua casa, na igreja, mas nos negócios, não vamos misturar. Então quando você decide fazer essa separação, é você que está tirando a bênção de Deus de dentro dos seus negócios. Quando você fala que não vai misturar então os assuntos espirituais com os empresariais. Então, de cara, você perdeu o favor, você perdeu a bênção. Você vai gerir o seu negócio como qualquer pessoa natural também gere. Então, nós que somos filhos de Deus, nós temos o Senhor por nós. Então, naturalmente, nós precisamos depender dele em tudo que a gente vai fazer. Então, aquela frase, né, pastor, que costumeiramente as pessoas falam, você não pode espiritualizar tudo. É uma frase meio que contraditória, né? É contraditória porque uma vez que agora a nossa natureza é espiritual, como que eu não espiritualizo tudo? Faz parte da minha natureza. Então eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Então não tem como eu fazer divisão mais, porque é o que eu sou, tá ligado à minha natureza. Bom, pastor, você também é empresário. Então você tem aí 7 empresas, você lida com esse dia a dia, com essas mudanças que nós estamos vivendo também no nosso país e que atinge diretamente as empresas. Qual é a sua orientação para aquele empresário cristão de como sobreviver a tudo isso? Eu particularmente defendo de que os seus olhos têm que estar para a palavra e para o seu negócio. Quanto mais você olha para fora, mais você perde o foco.
Então, olhar para o governo, olhar para a política, né, olhar para o cenário, olhar para o concorrente, olhar para um monte de outras coisas, só vai te paralisar e tirar o seu foco. Então, se você manter os seus olhos no Senhor, no seu negócio, naquilo que Ele colocou na sua mão, você se desconecta desses outros assuntos. Porque no final, eles interferem muito pouco. Né? As pessoas potencializam demais. Né? O governo não tem todo esse poder assim, de ingerência num negócio como muitos imaginam. É claro que ele poderia facilitar, ajudar, né, e às vezes dificulta. Mas mesmo diante da dificuldade, tem gente prosperando. Então, se tem uns prosperando, por que todos não podem prosperar? Na minha perspectiva, é só por causa de foco. Uns estão muito focados nessa questão, né, de murmurar, de reclamar, de ficar o tempo todo se fazendo de vítima, né? Tadinho de mim, estou num país assim, numa cidade assim, no estado assim. E aí esse vitimismo só faz com que a pessoa viva uma vida derrotada. Ao invés de olhar para a palavra, apropriar das promessas, se capacitar, né, buscar diante de Deus sabedoria, que a Bíblia diz que Ele dá para todos de graça, liberalmente, na medida que você reconhece que necessita, mas também comprar o conhecimento, adquirir o conhecimento que vai administrar o que a sabedoria conquistou. Quando você junta as duas coisas, o resto perde essa importância toda que algumas pessoas dão. Conversei aqui com o pastor Rafael Almeida, e também empresário, falando sobre um projeto que vem sendo desenvolvido no mundo inteiro, que são os empreendedores radicais. Pastor, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço o convite, você é uma grande bênção, cada um que está aqui nos assistindo, seja abençoado também em nome de Jesus. Obrigada.